E aí, pessoal, tudo bem? Na parte do desenvolvimento da sua redação, você pode utilizar alguns tipos de argumentos, como argumentos por evidência, a partir da coleta de dados, argumentos de autoridade através da citação de alguma autoridade especializada naquela área ou tema específico, e também argumentos de relação de causa e consequência em relação ao tema que você vai abordar. Qual é a causa daquele problema e quais são as consequências, ou positivas ou negativas, em relação ao problema. Eu vou dar alguns exemplos. Temos aqui um fragmento aqui, eu tirei um trecho de um texto de uma redação, que o tema proposto era epidemia alimentar e obesidade. Então, nessa primeira estrutura aqui, com a intensa globalização, os hábitos de vida das pessoas sofreram grandes transformações. Você pode observar muito bem que o autor já utiliza a relação de causa e consequência. Com a intensa globalização, causa, os hábitos de vida das pessoas sofreram grandes transformações, consequência. O autor também utiliza a coleta de dados, quando ele utiliza esse trecho aqui, de acordo com a pesquisa da seguinte instituição que ele menciona, certo? Então, a coleta de dados é sempre uma referência à estatística, à porcentagem, ou então indica também um indício de uma pesquisa de uma instituição, certo? Então, são dois tipos de argumentos que nós encontramos em uma redação na parte de desenvolvimento. Há outro aqui também, outro exemplo também de argumentos com o mesmo tema, epidemia alimentar e obesidade. Então, nesse fragmento aqui, segundo pesquisa do Centro Hudson de Políticas Alimentares e Obesidade da Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, um dos fortes indicadores da obesidade em uma região é a presença de pântanos alimentares, que são áreas com alta densidade de estabelecimentos com comida barata e calórica, os fast foods. Alice a isso o aumento da renda populacional no Brasil. O poder de compra da classe média cresceu 71% entre 2005 e 2015, segundo pesquisa do Instituto Data Popular. Então, pessoal, você observa que nesses dois fragmentos aqui em vermelho, você observa a coleta de dados, argumentos por evidência a partir da coleta de dados. Quando ele indica, por exemplo, a informação de uma pesquisa e também quando ele cita a porcentagem de algum dado específico também, certo? E nessa mesma estrutura aqui, ele aponta também um outro argumento que é a citação de autoridade, que é a visão de uma autoridade específica na área. Quando ele fala aqui, de acordo com Cláudio Motim, diretor do Centro de Obesidade e Síndrome Metabólica do Hospital São Lucas. Então você observa que ele já cita uma visão de um especialista na área. Então são tipos de argumentos que encontramos no desenvolvimento da sua redação.